Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Líderes de Sucesso Start, podcast aqui da nossa Fórmula Digital. E é claro que a gente já deixa aquele nosso pedido tradicional de todo episódio, para você deixar o like, se inscrever no nosso canal e, claro, comentar o nosso episódio de hoje. E no nosso episódio a gente traz ela, que é educadora financeira, administradora formada pela URGS, com ênfase em finanças e tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Hoje é mentora, consultora e palestrante, com foco em organização, planejamento e investimentos para iniciantes. Seu propósito é simplificar o dinheiro para trazer clareza e liberdade na realização de sonhos. Coautora de livros sobre finanças e autoconhecimento, ela é criadora da plataforma Prosperamente, que ajuda mulheres, famílias e empreendedores a tomarem decisões simples e estratégicas. Com uma comunicação humana e acessível, ela mostra que educação financeira é sobre melhores escolhas e mais qualidade de vida. Seja muito bem-vinda ao Start, Gabi Rodrigues. Muito obrigada, Mica. Estou muito feliz com essa oportunidade. Vocês estão aqui contribuindo com a minha missão, que é passar a educação financeira para o maior número de pessoas. Então, gratidão por essa contribuição. Imagina, Gabi, a honra é nossa de te receber aqui no Start. E para a gente começar, a primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: quais são os maiores erros que as pessoas cometem para organizar as finanças delas no fim de ano? É não olhar para o presente e para o histórico. O primeiro deles é esse, sem dúvida nenhuma. Então, para a gente começar a pensar num ano novo que vem por aí, né, 2026, para organizar o nosso futuro, a gente precisa parar, então, e analisar o nosso presente. O que é que está acontecendo hoje? O que aconteceu nesse ano todinho que passou? As minhas metas que eu coloquei lá no início do ano, elas foram realmente realizadas? Como é que está o meu dinheiro? O que é que está acontecendo? Porque a gente precisa aprender. Então, fazer uns ajustes do que for necessário para seguir aí com um bom planejamento e cada vez mais sucesso na área financeira para um ano novinho que está aí por vir. E o que assim, ó, por exemplo, o que mais pode prejudicar essas finanças? São as viagens, é o gasto de um presente de Natal que seja muito caro, né? Ou que seja, ou algum gasto de última hora de imprevisto de emergência. O que é assim, que tu analisa pelos teus clientes, né? Que é um gasto que é comum entre eles e que acaba atrapalhando as finanças entre o fim de ano e o começo do ano. Tu falou de várias coisas aí bem delicadas, né? Porque a gente precisa ser fiel ao orçamento que a gente se compromete. Sim. Então, assim, o quanto que é importante a gente colocar ali o quanto que a gente ganha, o quanto que a gente gasta, se tá sobrando, se tá faltando ali no nosso mês, né? Para conseguir olhar, então, aí para o futuro. Sim. Ter uma reserva financeira. Eu não gosto de chamar de reserva de emergência, porque parece que a gente está chamando a emergência para a gente, né? Sim, então, assim, a reserva financeira que ela compreende, né? Tanto a parte das oportunidades que a gente tem, como dos imprevistos. Então, quando a gente tem isso que tu falou, algum imprevisto, a gente socorre, então, na nossa reserva financeira, que é o montante de dinheiro guardado e investido para que a gente não entre em dívidas. Porque, Mica, essa semana mesmo já surgiu uma nova pesquisa. É a maior taxa de endividamento do Brasil. Estamos com 79,5% de brasileiros endividados. Isso é muito alto. É uma taxa muito alta e a gente vê cada vez mais a inadimplência crescendo no Brasil, feito água, né? Então, é algo que realmente entra naquela questão da mentalidade, né? Da pessoa entender que dívida, que dinheiro não é só gasto, mas também não, vamos poupar um pouquinho, vamos guardar esse dinheiro, ou vamos investir se a pessoa puder ter um investimento, né? E entrando nessa questão de investimento, qual é o melhor momento e como uma pessoa que nunca fez investimento na vida, ela pode fazer esse investimento? É em CDB, é em Tesouro Direto, é na poupança? Qual é o melhor investimento, Gabi? Então, a primeira coisa, a gente precisa olhar para o nosso orçamento. Tá. E uma coisa que é muito importante antes da gente começar a investir é fazer o tal do Pague-se Primeiro. Não sei se tu já ouviu falar do Pague-se Primeiro. Então, o que é? É um dinheiro que no momento que cai ali o salário na nossa conta,
a gente já separa um valorzinho para investir, pensando no nosso futuro. Então, digamos aqui, uma parte bem simples, bem prática que eu quero trazer para vocês. Digamos que a gente ganhe, faça dinheiro, receba nosso salário R$5.000, tá? Vamos guardar 10% disso? 10% de R$5.000, R$500. Né? Então, assim, pingou o salário ali no primeiro dia útil, né? Hoje é dia 1º de dezembro. No primeiro dia útil ali do mês, a gente já separa R$500 para investir. Então, vamos começar a montar a nossa reserva financeira através do Pague-se Primeiro, dos 10% todos os meses. Então, esse é o poder do Pague-se Primeiro. Separamos, no momento que pingou o dinheiro na conta, separamos um dinheiro já para investir. Isso a gente faz todos os meses. E com o restante, a sobra, digamos assim, os R$4.500, a gente então vai viver o nosso mês. Então, todas as nossas contas vão ser pagas com essa sobra, com os R$4.500. Aí a gente já vai estar dando um grande passo que tu falou, muito importante, que é a mentalidade. A gente vai estar dizendo para o dinheiro o seguinte, olha, quem manda aqui sou eu. Então, tu pingou na minha conta, eu já separo um pouquinho para o meu futuro. E o restante, então, eu vou gastar com as minhas despesas essas essenciais da minha sobrevivência e do meu estilo de vida também. Porque educação financeira é sobre isso, né? Aproveitar a vida hoje, mas sempre também pensando no nosso futuro. Exatamente. E tu me perguntou sobre onde investir, então, né? A reserva financeira, ela serve para qualquer imprevisto que vai surgir. Então, a gente vai investir num investimento com liquidez, que é quando tu investe o dinheiro, quando tu aplica o dinheiro, tu consegue transformar esse dinheiro na tua mão a qualquer momento, para aquele imprevisto que surgiu, tá? Então, tu consegue facilmente tirar da tua aplicação. Isso é liquidez. Então, é um investimento com liquidez imediata e pelo menos 100% do CDI. Então, as recomendações são Tesouro Selic, CDB, com pelo menos 100% do CDI e com liquidez imediata, ou até mesmo uma conta remunerada. Quando a gente começa a investir, é a prática que vai nos ajudando. Então, começa aos pouquinhos. Trabalho de formiguinha, né? Exatamente, como a gente diz, né? Exatamente. O Tesouro Selic, acredito que esteja valendo mais pela taxa Selic que a gente está, se não me engano, está em 14%, 15% já, hoje. Muito então bom, a gente está com uma taxa Selic alta, provavelmente vai render muito mais do que o CDB, né, ou o Tesouro Direto. O CDB, ele também está atrelado a um indicador que se chama CDI, que é praticamente a nossa taxa Selic. Tá. Então, se é 100% do CDI, daí vai dar 15%, que é a nossa taxa Selic. Então, são 2 investimentos muito bons para começar a reserva financeira. E, Gabi, quais que são os hábitos de consumo, né? E o pessoal que está em casa nos assistindo provavelmente está pensando isso também. Quais os hábitos de consumo para desconstruir durante esse ciclo de fim de ano e o começo de ano, né? Como a gente pode entrar no ano no azul, e a gente sabe que depois das festas de final de ano, depois do Ano Novo, Natal, aí vem Carnaval, que o pessoal também decide viajar, depois tem o começo das aulas dos filhos, que aí tem que pagar matrícula escolar, material escolar, né? Então, como é que a gente faz, né? Como é que o público de casa que está nos acompanhando agora pode fazer para começar 2026 no azul? Essas despesas sazonais, eventuais, que acontecem durante o ano, que tu citou diversas aqui, férias a gente quer viajar. Exato. Né? Matrícula de colégio a gente não tem como fugir dos filhos, né? Daí vem uniforme, daí vem material, então os impostos mesmo, é tudo nessa época, janeiro, fevereiro, março, é tudo por ali, né? Sim. E por quê? Daí muitos educadores financeiros falam, pega o 13º, né? E destina para esses gastos aí. Eu já gosto de tratar um pouquinho mais diferente, numa visão um pouquinho mais macro, que é sobre o planejamento financeiro. Então, a gente vai construir um planejamento financeiro, é a visão do futuro do nosso dinheiro. É uma direção para onde está indo o nosso dinheiro. E daí a gente consegue ter a clareza do que é que está acontecendo ali. Então, a gente precisa
olhar para o nosso orçamento, que é aquilo, toda a receita, todo o dinheiro que a gente recebe, que a gente está fazendo, todo o dinheiro que a gente está nas nossas despesas que estão indo, despesas essenciais que a gente precisa pagar, despesas no nosso estilo de vida, que daí vem as viagens, né? E o que está faltando, o que está sobrando ou faltando lá no nosso orçamento. Então, um orçamento eficaz, realista, é basicamente isso, tá? Receitas, despesas e o meu resultado. E o planejamento, eu vou multiplicar isso pelo número de meses que eu quero ter a minha visão futura. E daí, com esse planejamento, eu consigo pegar essas questõezinhas, Mica, que tu falou, que é conseguir planejar as minhas férias. Então, assim, eu quero ir para o Nordeste nas minhas férias. Ok, já vem janeiro e fevereiro, mas será que nessas férias agora, que vai ser janeiro ou fevereiro, eu vou conseguir isso? Vou olhar para o meu orçamento, o que é que está acontecendo. Eu me planejei durante o ano, esse que passou, para conseguir, então, fazer essa viagem. Não me planejei. Então, o que vai possivelmente acontecer? Eu vou me endividar. Exato. Vou parcelar no cartão de crédito e tem muitos alunos que, inclusive, pegam dinheiro emprestado, fazem empréstimo para pagar a viagem. O cartão de crédito, ele é, vamos dizer assim, um cavalo de Troia? Dá pra gente dizer isso? Porque ele é muito ilusório, né? Sim. A gente tem ali, eu tenho, sei lá, R$2.000 no crédito, R$1.000 no crédito. Eu tenho... Não, mas para um pouquinho. Durante os meses eu vou ter que pagar essas parcelas. Então, não é meu, né, Gabi? Qual é a tua visão sobre o cartão de crédito? É uma dívida. Então, eu quero deixar bem claro para ti que está nos assistindo. Cartão de crédito é dívida. O que é dívida? Não é só aquilo que eu não estou conseguindo pagar, que venceu lá e que eu não paguei. Não. Eu estou endividada se eu estou gastando o meu dinheiro antes de receber. Eu estou comprometendo a minha renda futura. Tu está torrando antes de ter ali Exatamente, o dinheiro. E as parcelinhas, elas vão se encontrando, né? Eu atendo muitas mulheres e elas falam, as minhas parcelinhas estão lá como amigas fazendo festa, porque elas vão se encontrando, né? É a parcelinha de um acessório, é a parcelinha de uma blusinha que está na liquidação. Então, há pouco tivemos a Black Friday, né? Que eu alertei bastante ali nas minhas redes sociais sobre isso, porque é delicado, porque o pessoal coloca no cartão de crédito e acaba se endividando. E não adianta, chega no vencimento, tu tem que pagar, porque assim, o rotativo é os juros mais caro que tem. É do cartão de crédito e do cheque especial, tá mais de 400% ao ano em juros. Então, pesado, né? Enquanto, olha só, a gente acabou de falar da nossa taxa Selic. Então, se a gente investe, a gente ganha de juros 15% ao ano, enquanto que o cartão de crédito e o cheque especial, se tu tem uma conta que tu não pagou do cartão de crédito lá no vencimento, é 400% ao ano. Que lado você quer estar? Exato. Daqueles que recebem juros ou daqueles que pagam juros? Então, é muito delicada a questão do cartão de crédito, porque realmente essa taxa alta que a gente falou aqui há pouco, de quase 80% dos brasileiros estarem endividados, muito é devido ao fácil acesso ao crédito, especialmente do cartão de crédito. E Gabi, na tua visão, tu acha que esse endividamento, né, essa inadimplência dos brasileiros, tu acha que isso é pela questão educacional nossa? Isso vem lá de berço, vem de base, na nossa base educacional? Qual é a tua visão sobre isso? Eu acho que claro que a nossa família, né, os nossos valores, o jeito que a gente foi criado, os nossos pais não tiveram educação financeira. Sim. Nós mesmo, a minha geração, a tua geração, muito pouco Não. também. Agora que está começando a se falar sobre educação financeira, né, tentou-se colocar, né, teve uma lei que foi aprovada de educação financeira nas escolas, mas infelizmente esse ano que passou, ela foi cancelada, digamos Que pena, assim. né? Que É pena. uma pena. Então, assim, acho sim que é pela base, acho que é por educação, mas infelizmente isso vai ter que começar em casa. Então, cada vez mais
que tenhamos acesso a educadores financeiros, a conteúdo de valor sobre educação financeira. Então, cuidem muito, né? Porque na internet, enfim, nas redes, tem de tudo, assim, em qualquer área, né? Mas quando se trata de dinheiro, realmente é delicado. Então, assim, ó, precisamos olhar primeiro para a nossa casa, para o nosso ciclo familiar, para começar a movimentar a educação financeira ali e ensinar para os nossos filhos isso. Exato, é uma questão que assim, né, a gente vem de um hábito que assim, a gente precisa pagar as contas primeiro, né, e aí se sobrar a gente faz uma viagem, algo do tipo. Mas sim, se der na telha de fazer uma viagem, nós vamos fazer um empréstimo, que é um outro problema também, né, Gabi? Sim, que na realidade é um investimento que a gente faz em CDB ou algo do tipo, ao contrário. Que a gente está pagando juros para o banco e não recebendo juro do banco, né? Exatamente. Então, que também é uma bola de neve gigantesca, né, Gabi? Então, é delicado. E essa pergunta é super importante, né? Que lado que tu quer estar? Exato. O que paga ou o que recebe juros? Eu quero o que o dinheiro está trabalhando para mim. Então, quero investir para receber rendimentos e frutos, né? Disso tudo. Isso que é importante. Então, sempre analisar sobre essa ótica. Bom, Gabi, um minutinho, a gente já volta com um Start de Sucesso, um papo aqui com a Gabi. E, claro, no final do nosso podcast, a gente vai falar sobre endividamento. Para você que está endividado, não sabe o que fazer, está desesperado, a Gabi daqui a pouco vai dar um conselho muito especial para você. Mas, claro, a gente vai ficar agora com o institucional da Fórmula Digital. A gente volta já já. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Bom, estamos de volta aqui no nosso Start, né? Conversando hoje com Gabi Rodrigues, que é mentora financeira. Bom, Gabi, no bloco anterior eu tinha te falado que a gente ia falar sobre a questão de endividamento, né? O pessoal que está acompanhando a gente agora e que talvez esteja encalacrado, como diria meu pai, o que a pessoa pode fazer, né, nessa questão? Pô, eu tô com uma emergência imensa, tô com uma dívida gigante, eu quero me livrar dessa dívida. O que o pessoal de casa, Gabi, pode fazer nesse caso? A primeira coisa é não se desesperar, porque tudo tem solução, inclusive a dívida, por maior que seja. Maravilha. Então, assim, ó, normalmente, quando as pessoas estão endividadas, elas só conseguem olhar para a dívida e não conseguem olhar para as alternativas que elas têm para resolver esse problema. Só focam no problema. O macro, né? Então, o que a gente precisa primeiro fazer? De uma forma bem prática, tá? Pega um pedaço de papel e lista as tuas dívidas. Eu tenho a dívida que eu preciso pagar com a minha irmã, a dívida do empréstimo bancário, a dívida do cartão de crédito, claro, com os valores e as taxas. Então, ali tu vai fazer uma lista de todas as tuas dívidas. Vai analisar aquilo ali. Olha, tenho todo esse total. E esse valor de parcela que eu pago por mês está cabendo no meu orçamento? Eu tenho condições de, né, fazer essas parcelas todas ali no mês? Então, aqui tu está analisando. Começa a fazer um plano para quitação de dívidas para resolver primeiro aquela que tem um problema de que tu pode perder algum patrimônio. Às vezes a gente coloca num empréstimo, num financiamento, um bem, um carro, um imóvel. Essa é a dívida de maior risco. Então, cuida com ela, porque daqui a pouco, se as coisas começarem a piorar, é essa que tu precisa resolver primeiro. Tu pode perder o teu bem, o teu patrimônio. É a hipoteca, né?
Isso. Então, Exato. cuida sobre isso, dá prioridade para resolver essa. E Gabi, qual conselho? E lembrando, antes de pegar o conselho da Gabi, eu não posso me esquecer, obviamente, de mostrar um dos livros da Gabi, que é Dinheiro Sem Segredos. Vocês estão vendo aqui, estratégias práticas para transformar o seu futuro, né? 16 temas que levarão o leitor a organizar sua vida financeira. Gabi, o que trata, né, a questão do livro, né? Fala sobre essa questão também de endividamento, do papo que a gente está conversando, claro que com muito mais detalhes, imagino, né? Fala sobre tudo, então eu sou organizadora dessa obra, são 16 educadores financeiros e planejadores financeiros que escreveram um capítulo sobre algum determinado assunto sobre finanças. Sim. Então tem desde endividamento, todo o processo de organização, planejamento, cartão de crédito, mentalidade. Inclusive, olha, gente, isso é destino, tá bom? Porque a hora que eu abri o livro, a página que eu caí foi limites de crédito. Bem aqui embaixo. Não vai pegar, eu acho, na câmera, mas foi limites de crédito. É uma coisa, né? É uma sarna, né? Alguma Questão de coisa cartão. te puxou aí. É uma sarna. Mas ele fala assim, ó, de toda a transformação até investimentos, Sim, né? Até exato. investimentos. Então é uma obra riquíssima. Não, e em detalhes, assim, ó, a gente vê aqui gráficos, inclusive, sobre dados financeiros, carnês, créditos pessoais, né? Financiamento de casa, financiamento de carro. Imagino que isso aqui seja a porcentagem do que o brasileiro gasta ou compra anualmente, né? Isso aí, a gente tem vários gráficos, várias pesquisas e tem muita prática também. Então, diversos coautores fizeram, além da parte teórica, a parte prática. Então, é um aprendizado riquíssimo que tá essa obra. Super recomendo. Janile Soares também. Se eu não me engano, eu já entrevistei a Janile. Eu acredito que sim, ela é acredito que economista. sim, economista, né? Bom, e a Gabi também tem outros livros que a gente tem aqui, ó. Acho que vale a pena a gente citar, mostrar pro nosso público também, né? Legal. Renascendo das Cinzas, que acredito que também fale sobre a questão de estar endividado e depois, né, renascer financeiramente, né? Isso, eu falo sobre realização de sonhos. Que maravilha. Ó, como lidamos com o dinheiro e diz sobre nós, muito sobre nós. Isso, esse eu Também. falo sobre organização e planejamento financeiro, como fazer isso. Maravilha. O poder da assessoria em ação, estratégias técnicas de alta performance, que tu tinha me falado nos bastidores que falava sobre algo de futebol ou esporte, né? Isso, esse livro foi construído por essa assessoria, a Marimon, num grupo multidisciplinar que é para atletas da base, então são jovens atletas. E eu falo sobre educação desde cedo, educação financeira, né? O quanto que é importante, que a gente comentou aqui no podcast, no nosso bate-papo. Quanto que é importante a gente entender, né, da educação financeira desde o berço. O título desse livro aqui, que é o último que a gente vai mostrar, ele é muito interessante porque, para você que está em casa, para mim, para todo mundo, né, acredito, que seja um sonho, vamos dizer assim, né? Guia para uma vida feliz e próspera. Sim. É possível de maneira fácil e prática, Gabi? Sim, esse é um livro de autoconhecimento que eu trago também a parte da liberdade, educação financeira, e como eu falo muito sobre prosperidade, inclusive eu tenho um grupo de mulheres que se chama Mulheres Prósperas. Sim. Então é a construção da prosperidade, que não é só financeira, é de todas as áreas da nossa vida, né? Com toda certeza. Gabi, um último recadinho que tu queira deixar para o nosso público, um último conselho, qual seria? Então, olhe para o seu orçamento, planeje o seu futuro, que a prosperidade não vem só na área financeira, vem em todas as áreas da vida. E contem comigo. É isso aí. Bom, sigam, claro, a Gabi nas redes sociais. Falando em redes sociais, as tuas redes sociais, é claro. Então, no Instagram é @gabirodrigues.finanças e sempre muito conteúdo por lá. E eu aguardo vocês, então, nas minhas redes. É isso aí, gente. Compram os livros da Gabi, né? Tem um conteúdo gigantesco, né? Tem outros autores também que participam dos livros. Então, uma leitura riquíssima para o seu dia a dia. E bom, tá chegando ao fim. Infelizmente, esse papo foi maravilhoso. Que pena que durou pouquinho. Mas a gente volta, então, na próxima semana com mais um Líder de Sucesso Start. É claro, a gente volta a fazer aquele pedido para você se inscrever no nosso canal,
deixar o like, claro, comentar esse papo maravilhoso com a Gabi Rodrigues. Voltamos na próxima semana. Tchau, tchau!